Olá, eu sou o professor João Vitor, eu sou branco, eu uso óculos, eu tenho cabelo preto, olhos pretos, eu uso uma blusa social preta e atrás de mim nós temos uma parede branca. Sejam bem-vindos à disciplina de Design e Ambientação para Restaurantes. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte da unidade 1, a importância do branding para a ambientação de restaurantes. Na primeira aula eu trouxe um panorama geral sobre esse assunto, sobre muitos conceitos-chave dentro desse assunto, e agora nós vamos falar sobre os 3 exemplos que nós vamos utilizar ao longo de toda a disciplina. São 3 marcas que eu criei especificamente para essa disciplina e para fins didáticos exclusivamente, e essas marcas elas vão nos acompanhar durante todos os nossos estudos, porque nós vamos falar sobre alguns outros conceitos muito importantes, e todos esses conceitos eles vão ser trazidos para essas marcas, para que fique claro como que funciona a aplicação desses conceitos em casos reais. Vamos fazer um estudo de caso de 3 marcas fictícias que se localizariam na cidade de Sobral. São 3 marcas com conceitos bastante diferentes, com públicos diferentes, faixas etárias diferentes, tickets diferentes. Então, a ideia é explorar o máximo de possibilidades. Aí nós encerramos nossa primeira unidade e as próximas unidades vão ser sobre ergonomia e acessibilidade, a terceira unidade sobre conforto ambiental e a quarta unidade sobre as boas práticas de ambientação, que é o coroamento da nossa disciplina, que é o final de tudo, que é onde a gente vai falar sobre práticas mesmo de ambientação, de escolha de materiais, de escolha de mobiliário, tudo isso a gente vai falar. Só para nos ambientar sobre esses conceitos que nós vamos falar nas próximas unidades, ergonomia, tudo isso vai ficar bem mais claro nas próximas aulas, mas a gente vai trazer logo só para deixar tudo bem ambientado. A ergonomia é o estudo da relação entre o homem com o ambiente que o cerca, tanto o ambiente físico quanto maquinário, como mobiliário, como objetos, como equipamentos que fazem parte da vida cotidiana. A ergonomia ela surgiu dentro da economia industrial, quando a gente tinha as pessoas trabalhando majoritariamente em fábricas, e ela surge para que tudo isso que é utilizado no trabalho seja de fato adaptado para o ser humano, para que tudo, porque a gente tem todo o nosso mobiliário, tudo que a gente usa ser adaptado perfeitamente para o ser humano. A mesa, ela tem uma altura ideal, ela tem uma altura de 74, 75 centímetros de altura, justamente porque existe um estudo que comprova que a maior parte dos seres humanos tem uma determinada altura e que é mais confortável a mesa ter essa altura, Só um exemplo. E a acessibilidade é você trazer a possibilidade das pessoas, o máximo de pessoas utilizarem os espaços, Você permitir que pessoas com cadeira de rodas, pessoas com deficiência visual, com deficiência auditiva, possam utilizar os espaços mesmo com as suas limitações. Essa foi a unidade 2, e na unidade 3 vamos falar sobre conforto ambiental. Enquanto que a ergonomia e a acessibilidade tornam o uso de um local possível, em conforto ambiental, a gente torna o local agradável, um local realmente que a pessoa vai se sentir à vontade naquele ambiente e que ela vai desempenhar plenamente as atividades para os quais aquele ambiente é designado. Então, ele pode ser um ambiente de trabalho, pode ser um ambiente, uma casa, por exemplo. Ou, no caso, a gente vai trazer aqui para os restaurantes, que é um local onde os clientes vão se servir de alimentos, onde eles vão comer, e pessoas vão trabalhar, justamente servindo essas pessoas. Dentro do conforto ambiental, a gente traz o conforto térmico, O ambiente não pode ser nem frio nem quente, a gente vai falar sobre isso. Conforto acústico, que é evitar a poluição sonora dentro do restaurante, porque isso é muito possível, é muito comum que os sons, os ruídos, eles se confundam dentro do restaurante e cause a poluição sonora, Isso não é legal. E nós vamos falar sobre conforto lumínico, que tem a ver com a iluminação, com o conforto das pessoas, com conforto visual causado pela luz artificial e pela luz natural também. E na quarta unidade nós vamos trazer toda a materialização dos conceitos que nós estudamos agora na ambientação em si. Nós vamos trazer imagens de bancos de dados gratuitos, de bancos de dados que não têm direitos autorais, que o INTA possa utilizar essas imagens para retratar como seriam esses restaurantes, Até porque a gente não pode desenvolver um projeto aqui nessa disciplina, que é uma disciplina com carga horária menor, uma disciplina à distância. Então aqui a gente adaptou com o que era possível, com o que ficaria mais viável, A gente vai pegar essas imagens
que não são de autoria minha, né? Elas estão disponíveis na internet, no banco de imagens gratuito. E nós vamos estudar as soluções arquitetônicas, as soluções de ambientação que foram tomadas naqueles locais, naqueles restaurantes. E tudo isso vai ficar muito claro, porque todos os conceitos que nós falamos ao longo da disciplina vão ser vistos na prática, como eles foram aplicados. E vai ficar muito claro sobre como que a gente pode, né, trazer tudo que a gente estudou para a prática. Agora nós vamos falar sobre os 3 estabelecimentos comerciais que vão ser utilizados como exemplos ao longo da disciplina. O primeiro estabelecimento é uma casa de carnes, né, de ticket mais alto, né, com um público mais de alto padrão. O segundo exemplo é um bar que funciona como bar durante a noite e self-service durante o dia, para um público universitário, majoritariamente, né, um público mais jovem. E o terceiro exemplo, um buffet clássico, né, mais voltado para alto padrão também. O nosso primeiro exemplo é a Ancado Casa de Carnes, um restaurante, como o nome já diz, especializado em carnes, né? Bom, aqui na logo a gente já tem uma silhueta de um porco, e isso já indica muita coisa. Esse restaurante ele é especializado em carnes bovina, suína, ovina e avina, ou seja, a gente tem aqui o consumo de carne de gado, carne de porco, carne de carneiro e aves em geral. Esse é um estabelecimento mais elitizado, então a gente atende um público de mais alto padrão. A ideia aqui é que as pessoas vão ter uma experiência mais completa, então geralmente as pessoas vão para consumir e passar algumas horas nesse restaurante, elas vão para almoçar, elas vão para lá para conversar, para uma reunião, elas vão, né, trazer a família, para as crianças brincarem na área livre. Então ela já tem um conceito de abraçar, mais aconchegante, até porque como é para um público de alto padrão, né, um público menor e um público que pode consumir mais, né, que tem mais condições de consumir mais. O cardápio é de um ticket mais alto, nós temos uma carta de vinhos e esse estabelecimento tem ambientes ao ar livre e ambientes fechados com ar-condicionado. O ambiente ao ar livre, ele é bem propício para o uso de crianças, né, para a parte de brincar e tal. Enquanto que o ambiente mais fechado também é um ambiente bem interessante, né? São 2 ambientes integrados, mas que existe, né, essa divisão entre os dois, mas eles estão bem próximos. O nosso segundo exemplo é um bar, o Bar 343, que funciona como bar durante a noite e durante o dia é um self-service. O público desse estabelecimento é o público jovem, majoritariamente universitário, até porque esse bar se localiza em um bairro universitário, né? Então realmente já é voltado para esse público. É um público com poder aquisitivo menor e é um local que precisa de uma rotatividade maior de clientes. Então a gente tem uma quantidade maior de mesas, né? E essa rotatividade, ela é muito importante para a própria saúde do estabelecimento, a saúde financeira do estabelecimento, até porque o ticket é mais baixo, diferente do caso de carnes, que o ticket é mais alto, aqui a gente tem um ticket mais baixo. Para isso, o mobiliário é menos confortável e o estabelecimento se utiliza de algumas estratégias para atrair mais público, como shows ao vivo, né? Performances ao vivo, karaokê, promoções. Então tudo isso, né, para atrair um público maior, que é o objetivo mesmo do bar, que ele esteja sempre cheio, né? Até por conta do que o ticket é mais baixo, como eu já havia falado. Aqui o bar conta com drinks, né, diversificados e é mais voltado para o público jovem. O terceiro estabelecimento é um buffet. Em francês, chez Amélie significa na casa da Amélie. Ele tem um estilo mais suntuoso, né, que faz referência a palácios clássicos. A gente tem aqui, inclusive, alguns elementos da arquitetura barroca, né? A gente tem aqui pilastras, pilares, né, mais bem decorados. A presença de um lustre, né, que o lustre de cristal tem tudo a ver com a arquitetura barroca. E a ideia aqui é atrair um público, né, de alto poder aquisitivo, que é mais dedicado para fazer festas, né? Festas de 15 anos, festas de formatura, festas de casamento, festas de aniversários no geral, ou seja, grandes eventos. E para isso a gente tem um serviço de alimentação, né, que oferece jantares, oferece almoço, oferece petiscos, né, finger foods, tudo isso, né, para dar suporte ao evento. A gente tem um local fechado e a gente tem também um local aberto, né, anexo, que é um local aberto onde é possível colocar food trucks e stands. Aqui a gente tem uma arquitetura muito efêmera, porque embora exista o estabelecimento em si, né, a estrutura arquitetônica feita, cada festa tem a sua própria ambientação, né? Então cada festa traz um conceito diferenciado, que no caso é bem particular, né? Bem específico para cada evento. Então aqui a ideia é você ter uma arquitetura efêmera, que é aquela arquitetura que é passageira. Você cria uma ambientação, você cria uma arquitetura que vai durar poucas horas, porque ela é só para aquele evento e depois ela é desmontada e depois o próximo evento já é outro processo.
Bom, agora nós conhecemos os 3 empreendimentos que nós vamos trabalhar na disciplina. A primeira unidade, a parte de conceitos, se encerra aqui. Na próxima aula nós vamos trazer uma ideia geral dessa primeira unidade e na aula seguinte nós vamos trazer a solução de dúvidas, a resolução de dúvidas. E depois nós vamos para a segunda unidade, nós vamos falar sobre ergonomia e acessibilidade. Até lá!